Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Esse é o Direito Empresarial do século XXI e hoje a gente vai falar sobre tipos societários. Esse é um tema que as pessoas muitas vezes não chamam ele por esse nome. Elas vão estudando os tipos societários individualmente, mas elas não se dão conta do que é um tipo societário. Então hoje a gente vai conversar sobre isso e se você está gostando dos vídeos do canal, subscreve, dá um like, porque aí a gente continua produzindo esse tipo de conteúdo de qualidade para você. Então vamos falar, esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, porque eu realmente queria traçar e delimitar algumas premissas que as pessoas geralmente confundem, não sabem, e eu acho importante que a gente faça isso. Quando a gente fala em tipo societário, a gente está falando de regime jurídico societário. E afinal, o que é isso? O que é esse regime jurídico societário? Falar em regime jurídico societário é escolher dentro do arcabouço normativo que a gente tem, dentro do cardápio normativo que a gente tem, como que você quer reger a sua vida em sociedade. Então, quando você, dentre os regimes disponíveis no ordenamento jurídico, você vai lá e escolhe um desses tipos, no momento em que você constituir a sua sociedade, levar essa sociedade ao registro público de empresas mercantis ou à junta comercial, sua sociedade nascerá e no momento em que ela nascer, ela vai aderir integralmente ao regime jurídico ao qual ela está submetida. Então, o regime jurídico vai reger? Ele vai falar do regime de sociedade de responsabilidade dos sócios, ele vai falar sobre o capital social, como é que se divide, o que você pode fazer para além do que a norma dispõe. Ele vai falar sobre a administração da sociedade, os órgãos societários. Vai falar também sobre aumento, diminuição de capital, vai falar sobre deliberação societária, que é um tema sensível, vai falar sobre exclusão de sócio e por aí vai. Então, esse regime ele vai delimitar o que você pode fazer e também do ponto de vista externo e do ponto de vista interno da sociedade. Então, você tem que ter muito cuidado ao escolher o tipo societário. E esse cuidado, ele passa por uma boa consultoria jurídica que você tem que dar para o teu cliente, né? Então, escolher bem o tipo societário disponível dentre aqueles que a gente tem disponível no ordenamento jurídico é muito importante para que você faça um bom trabalho para o teu cliente e também para que você entenda fundamentalmente quais os limites que você tem como atuar e quais os limites que o seu cliente tem para atuar no exercício da atividade empresária. Então eu não vou trabalhar o conteúdo do regime jurídico em si, mas eu vou trabalhar com vocês os tipos societários e que naturezas de sociedade esses tipos societários podem aderir. Então, o que eu estou falando? A gente tem os regimes, eu vou citar para vocês primeiro todos os regimes jurídicos que a gente tem e onde que eles estão regulados, e depois eu vou dizer, segundo a natureza simples ou empresária, esse tipo pode e esse tipo não pode, ok? E antes disso eu quero trazer com você uma premissa dogmática. Em que pese, muitos autores de respeito defendam que a Eireli não é uma sociedade, para mim, ela é uma sociedade. Portanto, ela vai entrar nesse vídeo daqui e ela vai ser alocada como um tipo societário, ok? Então, para você não achar que não faz sentido para você, eu não sei quem foi que te ensinou, como que te ensinou, mas para mim, né, embora você não seja obrigada a concordar, ela é um tipo societário e em sendo um tipo societário, ela vai estar nesse vídeo de hoje. Então, quais são os tipos societários que a gente tem hoje no ordenamento jurídico? Primeiro a encabeçar essa lista é o tipo societário simples, que está regulado no Código Civil, dos artigos 997 a 1038. Já ia me esquecer qual é o dispositivo. Ao 1038. Esse tipo societário, ele tem uma particularidade porque ele é
simples e só pode constituir sociedades de natureza simples. Por isso que alguns autores chamam essa sociedade simples ou simples pura, porque simultaneamente ela tem a natureza simples e ela é um tipo que se chama simples. E aí foi aí que o nosso legislador mandou muito mal, porque ele escolheu um tipo e uma natureza com o mesmo nome, e isso muito mais confunde do que explica. Isso é um problema que a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro. Segundo tipo societário. Segundo tipo societário vem logo em seguida no Código Civil e a sociedade em nome coletivo. Ela está regulada dos artigos 1039 a 1044 do Código Civil. Esse dispositivo, esse regime jurídico, ele é um regime jurídico que pode ser escolhido por sociedades, tanto que exerçam atividades de natureza empresária, quanto de natureza simples. E como é que a gente chega a essa conclusão? Pela dicção do artigo 983 do Código Civil, ok? Próximo tipo societário, sociedade em comandita simples. Está regulada também no nosso Código Civil, dos artigos 1045 a 1051 do Código Civil. Também pode ser constituído como uma sociedade de natureza simples e uma sociedade de natureza empresária, depende do que ela fizer. Pelo mesmo fundamento jurídico que nós vimos lá no artigo 583, que vimos para a sociedade em nome coletivo. Depois vem a sociedade limitada. A sociedade limitada igualmente está regulada no Código Civil, dos artigos 1052 a 1087 do Código Civil. E ele é um tipo societário que também é total flex. Ele pode ser de natureza simples e ele pode ser de natureza empresária. Isso, inclusive, está disposto no mesmo dispositivo que eu fiz referência em relação à sociedade em nome coletivo e à sociedade em comandita simples, o artigo 983 do Código Civil. Depois vem a sociedade anônima. Sociedade anônima está regulada não no Código Civil mais, ela está regulada na Lei 6404, que é uma lei que tem 400 artigos, e ela é uma sociedade que só pode ser empresária. E ela é empresária por força normativa. Olha que coisa interessante. Tanto a Lei de Sociedades Anônimas quanto o Código Civil vão afirmar de forma textual que a sociedade anônima é sempre empresária. Embora a nomenclatura lá da Lei de Sociedades Anônimas, no artigo 2º, ele diga que ela é mercantil, mas a gente precisa ler esse artigo 2º da Lei 6404 de 76 sob a ótica da teoria da empresa, porque a Lei de 76 ela foi inspirada numa lei, numa teoria que era a teoria dos atos de comércio, em que se falava em mercância, em mercantil, e por isso a expressão mercantil ainda consta da Lei 6404 de 76, mas não há nenhuma dificuldade em fazer uma interpretação a partir da teoria da empresa. Além da sociedade anônima, a gente tem também a sociedade comandita por ações, que também está regulado dentro da Lei 6404 de 76, lá nos últimos artigos, se eu não me engano, 280, em alguma coisa, 282, agora vou ficar devendo o número exato do dispositivo que começa a regular. Mas ela também tem alguma regulação no Código Civil e a doutrina discute se, apesar de uma lei geral, o Código Civil não teria alterado essa lei, mas fato é que isso tem menor importância do ponto de vista prático para quem advoga, porque esse tipo societário ninguém mais usa, tá? A gente não tem nem no DREI, a gente não tem nem manual, nem da sociedade em comandita simples, nem da sociedade em comandita por ações, nem da sociedade em nome coletivo. Sociedade simples a gente não tem porque ela é simples, então ela não pode ser constituída no registro público de empresas, na junta comercial, então não tem instrução normativa do DREI para ele, nem poderia ter, porque as sociedades
quando elas têm natureza simples, elas precisam ser registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e aí a regulamentação não é produzida pelo DREI, e portanto não é porque não há registro na junta comercial. Então falamos da sociedade simples, falamos da sociedade em comandita simples, falamos da sociedade em nome coletivo, falamos da sociedade limitada, anônima e comandita por ações. Falta falar de duas. A primeira é a Eireli, né? A Eireli, ela está regulada lá no artigo 980A, existe essa discussão se ela é sociedade ou não, mas para mim, como eu disse logo no início do vídeo, ela é uma sociedade. E ela, pelo nome dela, a gente sempre acaba achando que ela é sempre uma sociedade empresária e, portanto, registrável no registro público de empresas mercantis, e isso não é verdade. Se vocês olharem o artigo 980A, parágrafo 5º do Código Civil, vocês vão ver que existe ali uma amplitude para que a sociedade limitada seja também uma sociedade de natureza simples e, portanto, registrável no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. E hoje em dia não tem grandes discussões em relação a isso. Se você entrar, pelo menos eu te garanto, nas juntas comerciais, nos registros públicos de São Paulo e do Rio de Janeiro, você vai ver perfeitamente a possibilidade de constituição de Eirelis não empresárias simples, portanto. E por último, para fechar esse videozinho que eu fiz curtinho, assim, para vocês terem apenas uma pitada, assim, desse assunto, que eu acho que é um assunto que muitas vezes as pessoas confundem, é falar para vocês da cooperativa, né? A cooperativa, ela está regulada na lei própria de cooperativa. Vou até ler o número aqui, porque eu sou realmente péssima para decorar alguns números, ainda mais as coisas que eu não trabalho todos os dias. Ela está regulada no nosso Código Civil, do artigo 1093 a 1096, eu ia falar 1094, até que eu não ia errar tanto, não. 1093 a 1096, e também na sua lei específica, que é 5764 de 71. 5764 de 71. Ela também tem a sua lei especial. E ela é uma sociedade que ela é simples por força normativa. Então, ela é o outro lado da moeda da sociedade anônima. A sociedade anônima é sempre empresária, a sociedade cooperativa é sempre simples por força normativa. E essas duas sociedades têm essa característica da lei determinar a natureza dela por força do artigo 982, parágrafo único. Ele vai dizer que essas sociedades, por força normativa, serão respectivamente a sociedade anônima de natureza empresária e a sociedade cooperativa de natureza simples. Eu não queria deixar de terminar esse vídeo, que é um vídeo que eu disse que ia ser um pouquinho mais curtinho, e falar um pouquinho para vocês do produtor rural, né? Do ruralista, daquele cara que está lá no artigo 971 e no artigo 984 do Código Civil, quando ele é empresário individual e quando ele é sociedade. Então, embora o empresário rural ele tenha suas particularidades, tanto no capítulo que trata do empresário individual, quanto no capítulo que trata das sociedades, eu vou falar agora dele apenas sob a perspectiva dele na forma de sociedade. Quando o produtor rural se organiza através de uma sociedade, ele pode constituir, ele pode fazê-lo da forma que ele quiser, ele tem uma opção, ele tem uma escolha em relação à natureza. Então, se ele aderir ao regime societário empresarial, ele será uma sociedade empresária. Se ele não aderir, o órgão competente para ele vai ser o Registro Civil de Pessoas Jurídicas. E por que eu estou falando isso? Porque isso vai impactar na escolha do tipo societário. Então, se chegar para você um empresário rural, né, e tem muitas pessoas que podem ouvir esse vídeo que são do interior do Brasil e muitas vezes atendem a esses pequenos, médios produtores. Então, se esse produtor chegar no teu escritório querendo se constituir, você precisa analisar com ele o que ele quer da vida dele, embora eu seja sempre uma entusiasta do regime empresarial. Mas se ele quiser ficar no regime das sociedades simples, ele, por exemplo, não vai poder constituir-se sob forma de sociedade anônima, porque ele não tem essa escolha. Ou se chegar um grupo de produtores rurais e quererem se organizar por uma cooperativa, você também não vai ter escolha, porque você tem que escolher o tipo societário cooperativa, porque eles querem ser cooperados e ela só pode ser natureza simples.
Mas para o ruralista que exerce atividade econômica sob a forma de sociedade, você precisa, essencialmente, tirando a história da cooperativa e da sociedade anônima que você não tem escolha, você precisa ver com ele o que ele quer fazer da vida, para você poder definir para ele qual é a natureza jurídica, e isso vai impactar no registro que você vai colocar os negócios dele para ser registrado. Se for uma atividade que ele queira que seja simples, você vai escolher os tipos que podem admitir atividades de natureza simples e, obviamente, fará o registro no órgão competente para as atividades simples, que é o Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Do contrário, ele vai se constituir sobre uma das formas societárias admitidas para as atividades empresárias e se registrar no Registro Público de Empresas Mercantis, que vocês conhecem como junta comercial. Então, com isso, a gente termina esse breve vídeo, mas eu espero que eu tenha esclarecido algumas premissas, porque eu tenho muitas perguntas dos meus alunos em relação a isso, muitas dúvidas em relação a isso, que eles não conseguem entender exatamente o que é um regime jurídico, o que é um tipo societário e para que ele serve. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, subscreve o canal para a gente continuar produzindo para você conteúdo bacana, conteúdo de qualidade. Até a próxima! Tchau!